Olá, boa noite. Meu nome é Natércia Magnani. Eu vou mediar essa mesa que a gente vai começar agora. Está sendo gravada, acabou de começar a gravação. Eu sou doutoranda em Direito na PUC, sou advogada, pesquisadora na área de Direitos Humanos e também professora. Hoje a nossa mesa chama Saúde Mental e Pós-Graduação e a gente recebeu, né? A gente recebe aqui, a gente convidou e está recebendo, portanto, via APG PUC São Paulo, obviamente, para falar com a gente o Sérgio Braghini. Eu vou apresentar sumariamente o currículo do Sérgio, que é psicanalista, é mestre e doutor em sociologia pela PUC, portanto também PUCiano, como nós. É professor em algumas instituições, é coordenador e professor na Fundação Escola de Sociologia e Política e atua, né, diariamente no cotidiano na clínica psicanalítica, em consultório. Então, a gente achou que fosse uma pessoa muito legal para trazer aqui para conversar com a gente, porque é alguém que tem a escuta, tem o saber da psicanálise, mas ao mesmo tempo também sabe intimamente o que é ser um pós-graduando e o que é a vida acadêmica. Então, é isso, Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado em nome de todos os integrantes da APG PUC São Paulo por ter aceito o nosso convite, tá bom? Pode falar. Boa noite, Natércia, boa noite a todas, a todos aí, os colegas de pós-graduação, não aqueles que de alguma forma participam ou estão entrando na pós, ou estão continuando, ou já saíram. Agradeço esse convite, Natércia, agradeço, fico feliz que a APG tenha se preocupado e ocupado, não, de temas que eu acho que são importantes para o pós-graduando, porque é uma trajetória, tá, longa, é mais, geralmente, as pessoas vão para o mestrado e depois vão para o doutorado, então passam, em média, 6, 7 ou até, às vezes, 8 anos nessa formação. Então, é muito importante eles saberem que tem uma associação com que possam contar. Não? Já Excelente. que, coletivamente, não é, nesses tempos em que a gente acha que apenas, não é, nossas ouvidorias individuais, ou alguém que nos escute individualmente, vai resolver alguns problemas que são candentes na pós-graduação. Então, acho que esse trabalho coletivo ele é fundamental. Excelente. Então, fico feliz de estar podendo aqui falar desse tema, que acho que deve ser também uma ocupação importante para vocês pensarem coletivamente. Tá? Verdade. Antes, então, de finalmente passar a palavra para o Sérgio, para quem eu agradeço uma vez mais, eu tenho só dois disclaimers, né? Duas coisas, dois avisos iniciais para fazer antes da gente começar a palestra. O primeiro deles é falar sobre a existência do Grupo de Trabalho de Saúde Comunitária PRO-CRC, da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic e dos voluntários da comunidade PAC-S PUC São Paulo. Bom, enfim, eu acho que esses grupos, na verdade, formam uma rede maior, pelo que eu entendi, que é uma rede de apoio e acolhimento em saúde mental para a comunidade PUCiana. Então, como é uma mesa com esse tema, acho importante, antes de qualquer coisa, a gente fixar que a PUC tem algumas iniciativas, além dessa, talvez exista outra, mas eu já deixo de antemão aqui como uma premissa mesmo, antes da mesa, a existência, então, dessa rede de apoio e acolhimento em saúde mental para a comunidade PUCiana. Isso daqui eu estou tirando essas informações de um card que está disponível na página do Instagram da PUC, então qualquer um tem acesso, pode ir lá e saber mais. Eles explicam aqui para quem, qual formato, como participar, né? Acho que tem um atendimento online durante o isolamento. E o segundo disclaimer que eu queria fazer, que acho que é uma coisa super óbvia, é que as falas do Sérgio, elas partem aí, claro, de alguém que é psicólogo, psicanalista, e as intervenções que eu, porventura, fizer,
Eu sou doutoranda em Direito, sou advogada e sou professora também de Direito. Então, claro que a gente vai ter um debate aí, em alguns momentos, um debate que tende do ponto de vista mais técnico, e em outros, eu, assim como vocês, vou trazer os relatos mais pessoais de alguém que vive essas angústias, mas não do ponto de vista técnico. Eu acho importante de dizer isso porque a gente insiste em realizar essa mesa, como a Cris Fairbank bem lembrou, né? Uma mesa muito cara para a PG. Em toda a semana de recepção, desde da posse, né? Desde a retomada da PG com essa nova gestão, a gente fez questão de fazer essa mesa. Então, essa mesa, assim, com esse tema saúde mental e pós-graduação, ela foi realizada no TUCA, no segundo semestre de 2019, e essa mesa foi conduzida, salvo engano, foi com a professora Elisa Zanelato, da Psicologia Social, e foi conduzida a mediação, à época, por uma amiga nossa, que era da PG informalmente, assim, a Luciane Jabur, que é psicóloga social, hoje integra o CRP e tudo mais. Então, foi, naquele momento, uma mesa, né, do ponto de vista técnico mesmo. A mesa do semestre passado, do ano passado, a mesa que a gente realizou aí o ano passado, também com esse tema, foi uma mesa muito interessante, quem quiser também está no YouTube, contou com a professora, que é doutora também, Renata Paparelli, que fez uma fala incrível, falando sobre neurose de excelência, sobre subjetividade e trabalho, está no YouTube. E ela dialogou, ela teve uma mediação com uma aluna, acho que é pós-graduanda, com certeza pós-graduanda, não lembro se mestranda ou doutoranda, do serviço social. Então, alguém que também falava desse lugar da saúde. Então, acho super importante só trazer esse disclaimer inicial. E aí, Sérgio, como você viu, essa mesa, ela tem, não é à toa que ela né, que ela é uma mesa muito cara para PG, assim. Tem diversas razões pelas quais a gente acha fundamental que essa mesa exista. Então, né, eu poderia falar da falta de perspectivas na carreira docente, que sempre, assim, acho que de alguma maneira sempre existiu no Brasil, mas estamos no ápice dessa falta de perspectivas. Com certeza, o corte de bolsas, a falta de remuneração, que não acontece há milhares de anos, o tratamento da carreira de pesquisador não como uma carreira, um trabalho, né? Então, aquele famoso você só dá aula, você só faz doutorado, a bolsa não é entendida como uma remuneração, a pesquisa não é entendida como um trabalho, e ainda por cima a remuneração é péssima, não dá para viver com dignidade. E aí, claro, não tem como falar de pós-graduando sem falar de síndrome do impostor, acho que é uma síndrome aí que abarca outros grupos, mas que cabe muito nesse debate, a coisa da neurose de excelência também, e claro, aí, né, tem a pandemia ainda, para nos brindar, acho que é uma mesa que serve fora dos tempos pandêmicos. Se o corona não existisse, essa mesa continuava tendo valia, porque, veja bem, todos os outros argumentos, eles perduram, eles existem independentemente do coronavírus, mas, claro, agora a gente teve que reinventar nossas metodologias, quem faz campo não está conseguindo fazer campo, quem faz, né, caos, a virtualização das relações. Acho também que a gente poderia falar que a pesquisa é um fazer solitário, então a falta de rede do pós-graduando, ou seja, temos um caldeirão de angústia, e aí a palavra é toda sua agora. Por favor. Bom, vamos lá. Eu fico feliz de ver algumas pessoas aqui, como a Cristiane, o Rafael, o Alceiro. E aí, Rafael, posso dizer para você o seguinte, mesmo que esteja desabando, não desabou. E como eu sou de uma geração que também já viu desabando, eu posso dizer para você que desabando, ou como tinha um programa de humor do meu tempo, que é balança, mas não cai. Então, seria mais ou menos assim. Se vocês estão desesperançados, é duro viver esse momento. Mas imagine como era para nós que nem sequer outra perspectiva havia. Você imaginava que simplesmente não ia chegar nunca.
Há uma geração que, ao menos, parece que viu chegar algo e depois lhe foi retirado. Isso, a dor é muito maior. Mas deixo a vocês também, a todos nós, com uma sensação de que, bom, né, vivo esse momento duro, não sei que momento virei em outro momento, tá? Então, digo para vocês, não desanimem. Até porque a estratégia é essa, né? Se tem uma estratégia muito bem montada, não, desses articuladores do pensamento nacional, é exatamente tirar de nós qualquer vontade de lutar. Né, Rafael? Você sabe que essa é a tática mais antiga do Clausewitz. O importante é tirar a vontade de lutar. Você não precisa, né, tomar territórios. A gente apenas vai tirar a vontade de lutar. Então, quando a gente está nessa situação, a gente recolhe um pouco, conta os canhões, entendeu? Faz vai buscar de novo os seus apoios para depois seguir adiante. Há duas coisas, então, sobre esse tema que eu quero apontar para vocês. Quando a Ana Tércia me convidou, eu ainda brinquei com ela assim, não, o título está errado, não é saúde mental, pós-graduação em saúde mental. Deveria ser pós-graduação ou saúde mental. Você não é. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Brincando com ela, isso. Então, o que eu vou dizer para vocês, seguindo uma fala do jornalista do podcast Fórum de Teresina, do Aurélio, o Fernando Barros, é isso? Não, Zé Roberto e Fernando Barros, acho que é isso. Então ele diz assim, bom, eu tenho coisas boas e coisas novas para dizer. As coisas boas não são tão novas e as coisas novas não são tão boas. Então, essa é mais ou menos a situação, é essa em relação, né, à pós-graduação. A coisa nova e não tão boa é que pensar a saúde mental ou pensar aquilo que aflige, né, os estudantes na pós-graduação passou a ser um fenômeno estudado, passou a ser um fenômeno que preocupa, passou a ser ocupado por. Tanto é que, assim, há pesquisas feitas regularmente, né, como diz, pelo menos nos últimos, sei lá, acho que quando a pós-graduação, de fato, ela teve um alcance maior, provavelmente aí após 2010, por aí. Então, para esse debate, existem, dentro dessas pesquisas, um elemento muito claro, né, desses levantamentos, que o número de pessoas que se pode considerar como depressão, né, moderada ou severa, porque no DSM, né, ele articula, tenta mostrar depressão leve, moderada e severa. Então, entre depressão moderada e severa, né, as pesquisas indicam que na população em geral, isso dá em torno dos últimos levantamentos, tá pouco menos que 10% da população. Não é pouco, mas é 10%. Quando você vai para a população de estudantes e pesquisadores na pós-graduação, isso vai para quase 40%. Né? Se contar o fenômeno de ansiedade, imagino que isso, então, devam fazer os outros 60%, né? Para deixar os outros 2%, não, 60% não, porque sobrariam os 2% que passa leve, né, livre, leve e solto. Né? E aí, um pouco nesse sentido. Então, nesse cenário, né,
alguns dados já foram levantados, né? Mesmo a gente falar da síndrome do impostor, né, o neurose de excelência, que são né, aqueles sintomas individuais quando a gente está na pós-graduação, ou seja, nossas características, né, vamos dizer, nossas estruturas pessoais, quando entramos nisso, apenas a gente vai levar para esses lugares. Provavelmente, se eu tinha essa síndrome impostora, eu provavelmente já tinha em outros momentos e apenas reforço isso na pós-graduação. Ou se eu tinha neurose de excelência, eu provavelmente já tinha isso na minha trajetória, na minha vida de estudante, e estou repetindo aqui. Ela só passa a ter um grau maior, eu entendo que há uma confluência de todos os outros fatores que fazem isto ainda assim aumentar. Então, o fato de haver essas pesquisas, né, e começar a dar conta de que existem esses levantamentos, que existem este problema, já abre um campo, primeiro, das pessoas poderem se sentir assim, cara, não sou só eu que estou ficando louco. Né? Se não sou só eu que estou ficando louco, significa que deve ter alguém que possa nos ajudar. Isso também, isso que a Anatéria está dizendo, quando apresenta ali um espaço da PUC para que as pessoas possam procurar ter seu lugar de escuta, isso é muito importante. Isso é um cenário, isso provavelmente foi feito a partir da demanda que, assim, olha, gente, né? A gente sabe da pressão de orientador, sabe da pressão dos prazos, sabe da pressão de todos e tal, mas como afeta a cada um? E como afeta a cada um, esses lugares de escuta são muito importantes. Então, mais do que pensar assim, gente, é possível que dentro desse cenário, não, com características que talvez não tenham levado você a chegar nesse estágio de estresse, de tristeza, né, ou de angústia, e que agora, na pós-graduação, isso, né, confluído com esses outros fatores, estão levando você a isso. Os outros fatores, coletivamente, é exatamente o que vocês podem fazer através das associações, através das entidades, através das representações, para tentar modificar os cenários, né, que são essas confluências estressantes que vêm desde fora, que são muitas. E, né, enquanto isso não se resolve, já que é um trabalho de modificação do quadro desses fatores estressantes externos demanda tempo, você tem algum lugar onde isso vai segurando. Então, essa associação de escuta individual para que possa saber o que fazer com este sofrimento e, ao mesmo tempo, associado a esse trabalho coletivo, assim, escuta, gente, isso tem que mudar. Se vocês conseguirem unir essas duas coisas, eu posso dizer que podem utilizar todo esse ódio voltado para si, no sentido, não vou conseguir, eu não consigo, eu sou um fracasso, que não sei o quê, pode voltar para fora, pelo menos na militância, assim, né? Assim, contra esses fatores estressantes, tá? Então, uma delas vocês falaram, que é a estabilidade financeira, ok? Fazer, né, hoje, uma pesquisa, sendo estudante de pós-graduação, pesquisador de pós-graduação, para dedicar-se a isso, nós sabemos que a academia não mudou em relação a isto. Ela continua exigindo a excelência de seus orientandos, dos seus pesquisadores. A ciência não vai modificar isso, ela vai continuar exigindo. Mas fazer isso tudo com um auxílio financeiro, com bolsa de pesquisa, minguado a língua como é muito difícil. Então,
vocês provavelmente vão ver muitas pessoas, e provavelmente a sua grande maioria, que está fazendo isso, mesmo que consiga uma bolsa, continua trabalhando, porque ele precisa, né? Ou ele come, ou ele, né? Ou não, porque se ele for resolver só estudar, só se alimentar de significantes, não vai resolver. Isso coloca, então, um limite, né? Que as pessoas precisam compreender. Ok. Então, sabe que irá fazer aquilo que for possível e não simplesmente aquilo que a ciência, o orientador, o programa ou mesmo a minha, né, fantasia de ideal vai fazê-la conseguir. Então, isso é muito importante, porque senão é o que o Gilberto estuda em burnout. Burnout, né, cuida exatamente dessas situações, geralmente em profissionais que lidam com o impossível. Não, estamos falando de educadores, estamos falando de profissionais de saúde, né? E por que não na pós-graduação, em função do que isso tem de limite. Outro fator que também não podemos esquecer e o Rafael, como estudante da FESP, sabe que a gente debate muito sobre isso, não? Que o modelo que o capitalismo nos impôs a partir de um determinado momento histórico, ele mexeu mesmo na compressão do tempo e do espaço. Não, né? Ou seja, hoje parece que não tem tempo para nada, mas o dia continua tendo 24 horas. Não mudou muito, mas a gente continua não tendo tempo. E com toda a tecnologia. Não, a gente pode fazer, como essa conferência, trabalhos online, fazendo trabalhos online, né? Mas quem está trabalhando online vai se dando conta que está trabalhando mais do que trabalhava antes, porque o tempo de deslocamento que a gente levava, a gente estava usando no trabalho. Então, assim, essa coisa também aconteceu na pós-graduação. Até 1995, o prazo médio para um mestrado, gente, era de 45 meses. Alguém fazia mestrado em 45 meses. Um doutorado fazia em 61 meses, em média. Média. Tá? Então, esse prazo de 24 meses e 48 meses é uma coisa que se vem depois dos anos 95, tá? E aí se começou, né, essa mesma ideia de compressão do tempo, fazer. Ora, vamos ter claro, né? Fazer um mestrado que você passa um ano cursando disciplinas e tem um ano só para dedicar praticamente ao seu, né, à sua dissertação, é maldade. Tá? Eu diria crueldade se eu conseguisse identificar o autor disso, o agente disso, mas por enquanto eu fico apenas com maldade. Tá? Então, esse fenômeno, né, que eu tenho que fazer com pouco dinheiro muita coisa, em pouco tempo, né, porque, afinal de contas, pelo menos na grande maioria, eu entendo que quando a gente entra na pós-graduação, nós temos uma ideia, nós não... São raros os que, de repente, já têm... já escutei todas as minhas fontes possíveis e agora tenho uma bela hipótese. Não, ao contrário, a gente já tem nossas hipóteses, depois vamos atrás das fontes. Isso significa que nos deixa muito mais trabalho, não? Até porque aquilo está na nossa cabeça e aí que a gente vai construir atrás. Então, eu acho que uma das tarefas importantes, não só em relação ao valor da bolsa, é, de novo, para, assim, no mínimo, gente, alongar esse prazo. Né? Vai alongar, a gente vai enrolar do mesmo jeito. Sim, olha, não é assim. Né? Porque pensa só se vocês tivessem um ano de disciplinas obrigatórias para a dissertação e pudesse ter pelo menos um ano e meio para pensar na dissertação. Né? Tivesse 2, melhor ainda.
porque sairiam trabalhos excelentes. Porque, ok, nós não estamos só simplesmente formando mestres ou doutores. Nós estamos fazendo com que a ciência do país avance. Não é qualquer coisa. Não produz uma coisa para nós. Né? É a nossa satisfação pessoal. E encontrar um bom objeto de pesquisa, encontrar uma grande solução para isso, ou descobrir alguma coisa importante, né? Ou rever algo que, de alguma forma, tinha se pensado até aquele momento e avancei um pouco mais. E ótimo para mim. Mas isso é mais importante a quem isso irá servir. E vai servir exatamente para a ciência, não? E para a sociedade. Então, é pensando nisso, não é pensando apenas no que eu quero, né, mais tempo. Bom, a incerteza quanto ao futuro profissional. Né, gente? Bem-vindo ao capitalismo. Não? Eu me recordo dos tempos, então, que eu vivi nos tempos da ditadura, em que o comunismo era horroroso, e o comunismo era horroroso justamente porque você não podia escolher uma profissão. Eu me lembro dessa conversa. Porque no comunismo o Estado diria o que ele precisa e o que, né, aonde você seguiria. E ali provavelmente não haveria incerteza quanto ao futuro profissional. Não? No capitalismo será isto. Até porque sabe que ele precisa de um bom exército de reserva para regular os salários. Né? Então, vamos jogar a todos nós nesse pega-pacatá e cada um para si e tudo mais. Agora, inegavelmente, né, sendo um capitalismo um modelo de geração de riqueza, o que se espera é que esse capitalismo vá gerando riqueza e que, a partir daí, ele vai criando novos postos de trabalho. Não? E, ao mesmo tempo, criando para isso. É isso que, em tese, né, em teoria, o Estado deveria regular. Eu precisaria saber disto. Não? Até poderia ter como uma solução, provavelmente, quando as coisas saírem, né, da mão desses incompetentes, que provavelmente prolongar a pós-graduação permita que esse mercado de trabalho se reordene. Por que não prolongar enquanto reordene esse mercado de trabalho, né, que foi destruído? Bom, mas isso um pouco assim, tá? Outros que é interessante. Bom, processo de orientação. Este é um tema que eu vou falar algo agora e depois podemos discutir isso de outra forma. Mas, no processo de orientação também, geralmente, os nossos orientadores vêm de outra geração. E provavelmente de uma geração, inclusive, antes de 95, aonde seus prazos também podiam ser maiores. Né? Ou, né, também estão na mesma lógica da excelência que acha que vamos todos encontrar. Né? E aí, né, o mecanismo coletivo, no sentido de que a APG pode estar organizando sobre se há alguma coisa que vai além do razoável com relação às orientações, né? E quais são os mecanismos individuais de enfrentar, né, esse mestre. Que aí depois a gente vai ampliar um pouco mais para discutir como é que funciona a nossa posição frente aos mestres, tá? O que mais? Vocês têm lá a preocupação com Lattes, o que mais, né? O Lattes e a produção, né?
entendeu? Porque isso também uma pesquisa aponta. O que mais preocupa, o que mais sente de pressão, geralmente é a produção. Tá sempre lá, aparece nas casas. Produção, depois vai ter que dizer, produção colocada no Lattes, a sucupira depois, e assim vai indo. Até Braguini, eu, de vez em só uma quando. Oi? interrupção, desculpa, uma interrupção aqui muito rapidinha. Estou adorando que você fez uma tentativa de listar, né, fazer um rol mesmo das coisas com as quais a gente sofre. E aí está passando por elas. Muito bom. Prossiga. É. Então, o Lattes eu me divirto. Bom, sei lá, o meu Lattes é uma vergonha, por exemplo, mas, né, eu recebo bronca por causa disso, né? Tá tudo bem. Outra coisa, podemos ter sobre isso, o que você falou, né? Até o isolamento, né? Outros falaram sobre o isolamento na pesquisa, né? Bom, né? É inegável que o laço social, né, é a única coisa que nos humaniza. E é por isso que estamos numa associação, a gente se encontra, a gente se fala, a gente precisa estar, né? Mesmo que isso nos custe caro, porque, afinal de contas, né, basta ver o WhatsApp da família para a gente ver as tensões que são, principalmente em termos de política, e a partir daí a gente vê que o contato com a social também tem os seus preços. Mas também a pesquisa exige exatamente algo de monástico, né? Porque, afinal de contas, é uma ideia muito pessoal do que está fazendo, principalmente quando estamos lidando com ciências humanas, porque me parece que fico imaginando que talvez quando a pessoa está trabalhando numa bancada de laboratório, alguém possa cada um fazer uma parte do experimento e fica, né, mais fácil de distribuir isso. Mas em ciências humanas, isso já muito mais. Bom, e aí, né, essa fase monástica e solitária não é muito diferente do sintoma da depressão. Então, eu fico pensando que é possível ficar deprimido por acidente, pelo próprio fato de estar ligado, né, diretamente nessas pesquisas. Então, encontrar esse equilíbrio que de vez em quando alguém vai bater nós sobre e dizer assim, escuta aí, né? Vamos fazer outra coisa, pelo menos hoje? Tá bom, vamos, né? Exatamente o que sofremos nesses momentos pandêmicos, né? Não tem ninguém quase para bater nas nossas costas e dizer, e aí, vamos? Não temos nem onde ir, né? Porque, né, diferentemente do que falava o Gilberto, assim, hoje somos todos grupos de risco, não existe grupo de risco, somos todos. Afinal, essa incompetência governamental conseguiu fazer isto conosco, deixar a todos no grupo de risco. Não? Acho isso eles não têm. Nisso eles são muito eficazes. Então, para esse. Veja que esses fatores externos tem que primeiro sabê-los como funcionam. E saber que eles existem, não adianta negá-los. Eles existem e como lidar com eles. Tá?
E quando eu digo lidar, não significa assim, não, estou de boa, sei como é que funciona. Não, é xingando, é ficando triste, é chutando, é reclamando com alguém, não sei o quê. E, né, lutando coletivamente para que isso se modifique enquanto quadro. Né? Eu adoro, porque os gregos sempre falaram que paixão e política sempre caminharam juntas. Eu acho ótimo que toda esta, né, raiva, toda esta coisa que nos vem em cima, por que isso me toca? Depois, enquanto isso me toca também, sai da queixa e vai para a reivindicação. Né? Mas vem a partir dessa queixa. Então, usar disso. Mas tem outro fator, e aí agora o fator, né, que eu entendo subjetivo, né, de toda essa sintomatologia, né, que ocorre a nós, né, eu digo que a nós, porque ninguém passa incólume, nesse cenário de pós-graduação. E aí eu gosto de uma referência do psicanalista Jacques Lacan, quando estudou sobre os discursos, né? E foi justamente numa briga após maio de 68, onde ele estava dando seminários na escola de altos estudos, era na escola, agora não me recordo, onde ele estava ali, se alguém tiver memória, dizer ali. Mas, de alguma forma, o reitor, depois de maio de 68, depois de fazer a reforma universitária, vai dizer para ele que ele não poderia mais dar os seminários ali, porque ali era o lugar do discurso universitário. Bom, a partir daí ele faz todo um seminário, justamente de 69 e 70, para falar sobre o avesso da psicanálise e vai montar um esquema de discurso. E a forma como ele monta para explicar, que é através de matema, que são apenas 4 posições lógicas ali, de como é que funciona o discurso universitário. Se compreenderem como é que funciona isso, talvez aprendam como lidar com isto. Por quê? Nós somos humanos. Nossas relações estão pautadas, não, por uma transação com o poder, desde que nascemos. A gente pode esquecer disso. Né? Mas o que nos fez chegar onde estamos foi o fato que a gente entrou numa certa transação com o poder. Esse poder podia ser o poder familiar e depois o poder da escola, o poder social, né? Com todas as instituições como elas estão elencadas. Então, como é que se faz com essa transação? Quando a gente se encontra nesses lugares, eu acho que muito da forma como nós passamos por essa transação, elas podem retornar e fazer-nos, às vezes, reviver isso. Então, alguém pode entrar nessa relação com o discurso do orientador ou da ciência, pensando, né, no discurso do mestre, onde fica nós, como outro desse agente, que é a ciência, o orientador, não, ele na posição de mestre e eu na posição de saber sobre o desejo dele. Então, eu tenho que saber sobre o que ele está desejando, o que ele quer, o que a ciência quer, porque isso vai me dar lugar de prestígio. Vocês podem pensar aí no Hegel, não é mera coincidência, mas esse cenário também é uma forma como a gente se apega, né, a isso. Outro também pode ser um orientador, pode estar numa posição simplesmente de saber, como no discurso universitário, e aí ficamos na posição de objeto. Ou seja, nós não temos nenhum saber, nós temos apenas que reproduzir esse objeto. E aí eu acho que o preço é muito alto, porque o preço é pagar por nossa
justamente por essa nossa singularidade, por essa mais nova subjetividade, para que eu possa seguir aquilo exatamente como, né, como tem que ser dito. No discurso universitário é mais ou menos assim, vou dar uma referência. Nós sabemos que nossas teses e dissertações já não têm mais uma narrativa leve, mais livre. É sempre segundo fulano de tal, segundo referência tal, segundo fulano de tal. Né? E aí o preço, às vezes, que pagamos por essa nossa originalidade. Será que podemos fazer isto? Ou vamos escutar do orientador? Aonde você escutou isso? Isso não. Talvez eu tenha tirado justamente de mim mesmo isso. Né? Então, esse preço que a gente paga para poder participar desta lógica que a gente sabe que é o mestrado exige tal coisa, o doutorado exige tal coisa, a instituição exige tal coisa, e nós estamos nessa transação de poder. Nós temos que lidar com essa transação de poder. Não? E é isso que eu entendo que o caminho, né, da escuta, como nessa clínica, como diz a Ana Tércia que apresenta, pode auxiliar. Porque nesses fenômenos externos, né, a psicanálise tem pouco a modificar, não, a não ser manter o sujeito vivo para que ele possa, uma hora, derrubar essas coisas todas ou modificá-las. Mas, sim, o que pode ser feito nesse trabalho de escuta é justamente em que lugar não, se encaixou frente a esses discursos. E como escapar deles? Como buscar de novo não, aquilo que é de si frente a isso? Talvez seja mais próximo do que os gregos falavam do cuidado de si, que não é só nosso, né? Isso vai significar também uma mudança de posição no outro. Não? Então, o caminho é longo, como sempre são. Se vocês passam por isso nesse momento, eu já passei, talvez outros passaram, não? E alguns passarão ainda, mas provavelmente o fato de que isto agora tem alertado e tem sido gritado por alguns, e não simplesmente sendo escutado como se fosse não tem estrutura, porque antigamente o que a gente podia escutar sempre assim, bom, mas não tem estrutura para ser estudante de pós-graduação. Né? Sim. Todo mundo tem estrutura. Todos nós temos. Não? Nem sempre somos perfeitos, é verdade. Nós temos estruturas. Talvez tenhamos que poder suportar essa, que nem sempre seremos perfeitos. Não? Mas a partir daí modificar os outros quadros e também saber assim, pera, isso não é necessariamente meu. Ou seja, em que posição? Não, essa ciência, esse orientador, essa instituição me quer e não sei se eu vou responder desde esse lugar. Talvez eu responda de outro. Mas para isso tem que saber ler em que lugar se posicionou ou que lugar essa instituição tenta posicionar vocês. Porque é isso, é na transação. Então, isso que eu tinha para trazer para vocês, deixar vocês aí a partir daí debaterem, pensarem, perguntarem, brigar comigo por onde for.
Braguini, Passo meu para você, microfone estava Natécia. mudo, né? O clássico aqui das lives e das reuniões virtuais. Braguini, muito obrigada, que fala importante, que fala com muito teor, muita coisa para a gente pensar, muitas citações importantes, muitos vieses de análise. Não esperava diferente de uma pessoa, então, que é psicanalista e é sociólogo. E, claro, você trouxe um pano de fundo aí super importante. Eu tenho aqui, acho que eu tenho duas considerações para fazer antes da gente abrir para debate. E aí eu já peço que quem quiser vai se inscrevendo para fazer pergunta para o Braghini via chat, por favor. Que daí, conforme for rolando a inscrição, a gente segue essa ordem. Mas depois dessa fala super potente, que eu novamente agradeço demais, acho que eu quero reafirmar aqui, né, principalmente dois aspectos. Assim, primeiro eu começo contando uma coisa super casual, que acho que teve algum momento que você falou dos laboratórios, essa coisa, será que isso só acontece nas humanas? Talvez nas humanidades, né? Talvez uma pessoa que esteja numa coisa mais prática, nas exatas, no laboratório, talvez essa pessoa consiga conduzir a pesquisa. E aí contar uma coisa que eu fiz uma divulgação muito breve hoje para os meus contatos dessa mesa aqui, e um amigo que tá entrando no pós-doutorado em física me escreveu falando, nossa, mas vai ficar gravado? Porque assim, eu preciso muito ver essa, né, tá na USP, eu preciso muito ver essa mesa, porque eu não vou poder na hora que eu vou estar dando aula, mas eu passei por problemas de saúde mental, todos os meus amigos, diversos amigos passaram, eu não tenho mais um bom contato, uma boa relação com o meu orientador, então não consigo pedir carta, eu quero ver essa mesa, né? Então, realmente, eu acho que tem algumas... A PUC, claro, fala com o público das humanidades, a maior parte dos programas são de humanidades, mas para ver como eu acho que esse problema atravessa o ser pós-graduando, a nossa subjetividade de pesquisador, independentemente da área. Acredito mesmo nisso e coloco isso aqui. Acho que a gente tem as especificidades enquanto grupo, e acho que você colocou isso muito bem, em como a gente deve considerar essas especificidades para também ver os problemas específicos de saúde mental que nos afetam, os nossos desafios psicológicos. Gostei muito quando você fez esse link. E aí, meus dois breves comentários seriam uma coisa é reafirmar essa coisa que é uma grande pauta da APG, eu não sei quantas milhares de vezes a gente já falou sobre isso, mas a gente não pode deixar de falar, assim. Óbvio, você trouxe todo um pano de fundo de como o capitalismo, a gente tem que olhar para o capitalismo, para esse sistema de transação, né, para esse sistema perverso, para entender também, então, a nossa crise, as nossas angústias enquanto pós-graduando. E aqui, para mim, é muito importante reafirmar o ponto de que ciência, a profissão, né, pesquisadora, a atividade de pesquisador, ela tem que ser profissão, considerada profissão no Brasil. Isso é trabalho, a gente defende, né, assim, isso é trabalho, e trabalho recebe em volta remuneração, e remuneração digna. Então, a nossa remuneração não é digna, sequer a nossa atividade é reconhecida, não vamos nem entrar na questão do tempo, mas, assim, é super importante que você trouxe a questão do tempo. Numa das mesas que a gente realizou durante o decorrer dessa semana, teve uma intervenção super angustiada de uma aluna da ciência da religião, psicóloga, mas que foi para o programa de ciência da religião, que tinha um prazo, sei lá, de 24 meses e foi reduzido para 18. E ela tem uma pesquisa de campo e se viu atravessando. Então, imagina o relato dessa pessoa, né, que perdeu ali meses preciosos e, claro, tinha uma pesquisa muito bacana. Então, só reafirmar mesmo, a gente está num momento, então, num locus e num espaço que não respeita a ciência, que faz discursos negacionistas da ciência, que não investe em pesquisa, que é nosso inimigo, é o inimigo da pesquisa, é o inimigo da ciência, que não investe nas universidades, que está, né, dilacerando isso daqui. E isso vai passar, a gente também acha que vai passar, mas a gente tem que travar essa luta de enxergar a pesquisa. Pesquisador é trabalhador, e pesquisador precisa receber remuneração digna por isso. A segunda coisa aí que me desperta demais, que eu acho que
muito interessante na sua fala são as saídas coletivas, né? Então, também é um ponto que a gente reafirma muito aqui. Inclusive, essa semana de recepção, a gente está fazendo uma semana de recepção, que na verdade vai se desdobrar em duas. A gente tem tentado se manter muito ativo nas redes sociais durante todo esse período aí, né, de isolamento. Até a gente chegou a debater, nossa, será que tem clima? Porque, por exemplo, talvez hoje a gente tenha batido recorde de mortes, talvez eu tenha recebido aqui aquela noticiazinha que eu ponho, sabe? Pop-up, assim, e tenha visto que talvez a gente tenha batido recorde, ou foi o segundo dia que mais morreu. Então, a gente debateu enquanto a PGE, temos clima para fazer essa semana de recepção? E aí uma das coisas foi, não, é importante a gente recepcionar essas pessoas, assim, é importante que as pessoas que estejam chegando na pós-graduação ou as que já estejam cursando tenham espaços de diálogo, e esses espaços eles têm que ser abertos, livres, não hierárquicos, os mais plurais possíveis, que é a nossa defesa, inclusivos, espaços que respeitem os direitos humanos, espaços de todos os programas, que é, por exemplo, a luta da PG é super transversal, e espaço realmente em que a gente possa falar de tudo, mas inclusive das nossas angústias. Então, realmente, a gente está vendo que a gente não supera a pandemia, por exemplo, sem respostas coletivas, né? Sem um orquestramento coletivo. A gente depende, então, de um orquestramento que não vem do governo federal, e aí, claro, a sociedade entra em colapso também de segmento de normas e tudo mais. Então, a gente precisa de uma resposta coletiva para a pandemia, que não está vindo, e acho que com essa questão dos problemas de saúde mental na pós-graduação, me pareceu muito interessante quando você fala da importância das redes de afeto, das redes de pesquisa, apesar de, claro, pesquisa também se fazer dessa maneira solitária, em algum momento na clausura. Então, eu ressaltaria esses dois pontos, e colocando isso, eu deixo a palavra aberta aí para o Sérgio comentar um pouco esses dois pontos e a gente inicia a rodada de perguntas. Né? Sobre o que você fala da pauta como trabalho, acho que é importante, inclusive, para contar como tempo de contribuição, né, para a Previdência, entende? Porque, assim, são 8 anos muito caros, né, gente? Você passa 4, 6 anos que sejam ou um pouco mais, né, que lá na frente cobra seu preço. Como assim, a gente passa 6 anos, eu tenho que ter uma bolsa no trabalho e não recolho? Isso né, fora de propósito. Então, acho que essa maneira tem que ser mesmo séria, né? A negação da ciência nesse país, ela tem uma estratégia muito clara. A gente sabe que a ciência, praticamente aqui no Brasil, passa pelas instituições públicas ou, né, quase públicas, como a PUC, por exemplo. Porque são elas que fazem. As outras universidades isoladas, apesar de chamarem de universidades, elas não são universidades. Universidade é nome fantasia, porque ela não tem pesquisa. Elas são centros universitários, coisa que o Paulo Renato inventou lá atrás. Você pode ser centro universitário, faculdade, universidade. Agora, você pode usar a universidade como nome fantasia. Então, engana todo mundo. Porque a universidade, ali no... Ai, gente, agora tá bom. Sexta-feira esse horário vai esquecer tudo mesmo. Nas diretrizes, perdoado, pelo amor de Deus. Lá nas nossas diretrizes, estou tentando encontrar o nome da lei que dá as diretrizes de educação. Bom, e universidade exatamente pelo fato de investimento em pesquisa. Nós sabemos que elas são muito poucas. São algumas poucas universidades confessionais, inclusive, ou públicas, na sua grande maioria. Então, contra a ciência, na realidade, é contra a produção, né? Então, a universidade pública, eu entendo que é essa a luta nesse governo. Outra coisa que passou batido, eu acho que é importante também vocês, né, terem como pauta, que é o seguinte,
76% dos últimos levantamentos dos estudantes na pós-graduação ficam entre 20 e 30 anos. Está entre 20 e 30 anos. Ou seja, né, o que estão fazendo com essa juventude? Isso é começar a botar junto o Estatuto da Juventude na discussão, junto com a pós-graduação, para ver se encaixa algo, sabe? Conte comigo para isso. Era isso, na tese. Tá bom, muito bom. É isso aí, a gente vem reiterando essa necessidade, então, de olhar realmente a conjuntura para entender tudo que a gente está vivendo. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Sérgio? Aproveitem. Pessoal aí que estuda o tema. Pessoal, você viu que diverso o nosso público aqui, de muitos estados. Muito legal, né? Muitos temas de pesquisa muito interessantes. Achei muito boa a rodada de apresentações. Se alguém quiser se inscrever, este é o momento. Sexta-feira, né? Sexta-feira não tá fácil. Essa ideia realmente, né? Quando você falou, enquanto alguém não faz pergunta, ou se ninguém fizer, a gente pode encerrar, mas essa ideia, quando você falou da ideia de compressão do tempo, né, pelo capitalismo, é isso, assim, o que tá sendo trazido de relato para a gente, relatos pesados de vivência dentro da pós-graduação, exatamente abarcando essa sustentação, são inúmeros. Então, as pessoas estão sem dinheiro para pagar a pós-graduação ou para viver disso, mas, ao mesmo tempo, é o sonho, e elas não têm tempo para fazer, porque elas precisam arrumar outros empregos, ou diversos outros empregos, e os tempos estão diminuindo. Então, imagina, uma pandemia atravessou os instrumentais metodológicos de todo mundo, e a cabeça de todo mundo. Tem reportagem, eu estou fazendo uma disciplina na psicologia aqui da PUC, e eles mandam algumas reportagens muito interessantes no grupo, que às vezes poderiam passar desapercebidas. E uma delas foi que, aí acho que a gente tem que fazer o cruzamento, quem for bom de sobrepor dados, né, que não é meu caso aqui, mas aquele dado que você trouxe, dos 40%, né, que sobe para os 40% aí de depressão um pouco já, os estudos dizem, dentro da pós-graduação, e 50% dos sobreviventes da pandemia relataram sintomas de depressão ou de ansiedade. Então, imagina se a gente cruzar isso, né? O que a gente tem no momento, o que estarrecedor é o momento que a gente está vivendo. Matéria, na verdade, isso aí que você está falando, por exemplo, já aconteceu comigo mais uma vez, de eu estar durante a aula do mestrado, mas trabalhando justamente para poder ter o dinheiro para pagar o curso que eu não estou conseguindo assistir porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, pois é, Felipe, é por isso que a luta para o reconhecimento da pesquisa como um trabalho, né, aquela coisa de você falar que você é professor no Brasil. Isso aí talvez você já tenha ouvido também, hein, Braghini? Você é professor, mas você é só professor? Que baixaria, né, esse comentário. Então, e a mesma coisa com pesquisador, mas que mais você faz? As pessoas querem que a gente... É isso, então não deixam de exigir o pilar da excelência, mas exigem... não deixam de exigir o pilar da excelência, nos exigem exclusividade, mas não nos remuneram dignamente, né? Sequer tem dinheiro para viver, que dirá para ser exclusivo. O que sai disso? As pautas são contraditórias, essa conta realmente não fecha? Se o governo me exige exclusividade para ser pesquisador, mas ele não respeita a ciência, ao contrário, ele nega, e ele não me remunera bem, ele nem considera o que eu estou fazendo uma atividade profissional, então o que sai disso, né? Essa é uma pauta urgente, essa é uma pauta que nenhuma representação decente pode deixar de abarcar, a APG insiste nisso, e eu
como pesquisadora individual, vou sempre insistir nisso, estando pós-graduanda ou não. O que parece que o ensino e a pesquisa sempre está prejudicado de uma forma ou de outra. Se o aluno é bolsista em um programa que exige dedicação integral, ele não tem um salário condizente com o que ele precisa. Então, essa bolsa, nesse valor, desestimula ele a ponto de ficar em dedicação integral, porque é um salário que não é adequado para a sobrevivência dele. Se ele trabalha para pagar o curso, eu digo trabalha em outra atividade, porque é óbvio que a pesquisa é um trabalho, mas se ele desempenha outro trabalho para pagar o curso e a pesquisa são prejudicados. Afinal, ele tem que trabalhar 8, 10 horas por dia em outra atividade para pagar o curso. Então, assim, a pesquisa sempre está prejudicada, seja em regime de integral ou trabalhando... É perfeita a sua conclusão, não poderia endossar mais. Não sei se o Braghini quer comentar algo. Ou sacrifica a pesquisa ou sacrifica a vida, né? Então, esse é o ponto-chave. É isso que eles ficam deixando a gente nessa escolha de Sofia, né? Mas de escolhas difíceis já basta o Estadão, né? Então, mas em relação a isso, é importante entender o seguinte, esses dados. Suíça, Alemanha e Estados Unidos são países desenvolvidos? Sim. Economicamente, ou pelo menos naquilo que se encontra, né, na geopolítica ou na ciência, né, ou sei lá, na geografia, ou não sei aonde, são países desenvolvidos. Perfeito. Economicamente. A Suíça tem 23 doutores para cada 1.000 habitantes. A Alemanha tem 15,4 e os Estados Unidos 8,4. Nós temos 1,4. Pois é. Né? Ou seja, nós temos muito ainda para caminhar, para sair dessa nossa vira-latice, né, ou desse complexo de vira-lata, que precisamos de aumentar esse número. Não, aumentando a ciência, aumenta uma série de coisas, gente. Só que realmente não é um atrativo, não é uma atividade atrativa, ao contrário, é uma carreira longa. Acho que foi a sua primeira fala aqui. Você começou falando de como é uma carreira extremamente longa. É uma carreira, sim, custosa, porque, obviamente, tudo que exige leitura e estudo é custoso. Então, ela custa tempo e ela custa instrumentais, e ela custa saúde mental, porque realmente a conjuntura não beneficia não gosta, né? É um país assim que já gostou em alguns momentos mais do que outros, hoje odeia, então vamos falar do hoje. É um país inimigo realmente dessa pauta, inimigo da docência, inimigo da reflexão crítica, inimigo da ciência, inimigo da pesquisa, e acho que é uma fala muito corrente do Márcio Menberger, que é da PG, que está por aí, que é que ele fala, claro que esse governo não gosta da pesquisa, porque é a pesquisa que demonstra que cloroquina não serve, a pesquisa que demonstra, a pesquisa que faz, sei lá, que olha para os dados do censo, que a gente nem tem mais, e analisa aquilo criticamente, e pensa, né? A pesquisa que olha, tem um olhar crítico, e a pesquisa que derruba fake news, que derruba mitos, que derruba as mensagens do WhatsApp, né? Então, não é interessante mesmo, do ponto de vista estratégico, capitalista, político, que a pesquisa seja valorizada. Ela não está sendo. Mas, assim, Natécia, eu discordo só num ponto, né, da tua fala, que para o capitalismo não é interessante. Mas para que capitalismo? A gente está falando para o capitalismo brasileiro, para uma elite que tem as suas raízes na escravidão. Porque, veja, eu sou de Belém. Belém é o grande exportador de ferro através da Vale do Rio Doce, mas a gente exporta em estado bruto. Esses dias, a Pró-Reitoria da PUC promoveu uma mesa chamada a importância da pós-graduação no impacto socioeconômico, né? E aí, um dos professores colocou que o professor Fernando Almeida, da PUC, foi uma das pessoas principais a estabelecer os CELs na cidade de São Paulo. Quanto tempo aquele estudo que saiu do programa Educação Currículo vai reverberar? Isso é um impacto, mas para a CAPES ela quer mensurar
ela quer que seja uma ciência aplicada. E aí a gente joga fora o quê? Toda a ciência básica que é necessária. A gente só teve uma vacina da Pfizer feita em 1 ano porque a gente tinha um estudo de ciência básica sobre o RNA mensageiro que vinha da década de 80, que inclusive a pesquisadora precisou sair do leste da Europa para ir para um outro país que fosse... Porque pesquisa e ciência tem que ser fundo perdido em determinadas áreas, o que eles chamam, aliás, né, de fundo perdido, porque você demora muito tempo. Eu não acho que o país não goste de ciência. Eu acredito que os seus representantes não gostam à medida que não prestigiam o orçamento. Hoje, o orçamento da CAPES e CNPq é como se a gente estivesse voltando no mínimo 15 anos. Então, como é que... Eu até perguntei, fiz uma pergunta bem objetiva para o palestrante, eu perguntei assim, como a gente pode conciliar uma avaliação da pós-graduação com cortes? Porque, veja, a CAPES está num processo de mudança de avaliação na qual ela exige internacionalização, ela exige uma série de quesitos, mas o programa para se internacionalizar, para fazer uma aplicabilidade, ele precisa ter verba, não é só bolsa. Não adianta você ter bolsa, especialmente o programa que demanda laboratório. Tem muito programa, senão a gente vai ter 2 agências, né, o CNPq e a CAPES sendo pagadoras de bolsa, mas só com bolsa a gente não realiza as pesquisas que precisam de uma série de infraestrutura. Então, eu creio assim que a gente tem uma classe, né, política que tem raiva da ciência e que não quer, de forma alguma, ver o país progredindo, mas não só numa lógica capitalista de beneficiamento do capital ou do valor agregado à matéria-prima. Eu acho de evolução mesmo social, de consolidação dos direitos, né? Em última instância, o nosso debate é isso. A gente viu a pequena transformação que foi a questão das cotas, seja na graduação ou até mesmo na pós. Não é fortemente implementada na pós, mas já existe uma política, né, de implementação. Então, eu acredito que a gente tem que continuar batalhando sim, né, e a ciência falar as verdades que o governo de plantão, né, porque todo governo, às vezes, tem um ponto de choque com a ciência, e seja ele de direita ou de esquerda. Claro que como o Bolsonaro não tem parâmetro nenhum para comparar com o governo dele, mas eu acredito que seja esse papel mesmo, né, de incomodar e da gente estabelecer bases mínimas, porque se a gente for, além do mestrado e doutorado, a escolaridade que tem na região, por exemplo, interior do Pará, enfim, ainda é muito baixa, né, para esse sujeito se ver como sujeito de direitos, né, mas acho que tem que ser nessa direção da gente reivindicar as verbas, né, para melhorar a vida das pessoas, e a CAPES e CNPq que repensem as formas a CAPES especial, né, de avaliar após só nessa lógica produtivista, porque a gente não pode querer comparar um programa do Brasil, porque Harvard tem outra dinâmica, gente. Acho que a gente está em estágios diferentes de desenvolvimento. É claro que a gente sabe que tem programa, mesmo em São Paulo, que está disputando a pesquisa de ponta, mas eu acho que vamos solidificar pelo menos o que é regional, para depois a gente pensar nessa perspectiva de inserção nessa luta feroz desse capitalismo do 5G, né? Mal a gente usa o 3G e os caras estão falando de 5G na China. Então, enfim. Não, muito boa a sua fala. Obrigada, Kelvin. Se pareceu que eu discordei, né, em algum momento, não, assim, eu super ratifico esses pontos, achei ótima a fala. Lembrando que o Kelvin é do programa de educação currículo, então é uma pessoa que vem pensando muito. Acho que o EHPS também faz isso com bastante maestria. São pessoas que se debruçam sobre essa questão das avaliações, dos parâmetros de avaliação, a maneira como isso é feita, os indicadores de produtividade, o regionalismo, a exigência de internacionalização. Então, acho que muito boa a sua colocação a partir do ponto de vista da educação e também da NPG, né? O Kelvin também ocupa um espaço na NPG, além de ocupar na APG. Então, super interessante sua fala. Alguém mais? Ô, Natércia. Oi. Não, eu queria só complementar, até continuar o que o Kelvin está falando. Que, assim, pensa comigo, um governo que deixou de investir em educação, cortou verbas de pesquisa, anda fechando o Ministério de Cultura, essas coisas que o governo tem fez e tem feito. Quanto que ele deixou, se ele tivesse uma visão de futuro, uma visão de gerência adequada, é porque assim, a educação e a pesquisa, ela traz resultados para o país a longo prazo.
Só que o governo, os políticos que eles estão no governo, eles querem sempre resultados a curto prazo para mostrar para o eleitorado o que eles fizeram. Quanto que se o Brasil tivesse investido mais em ciência, em educação, em pesquisa, provavelmente nós também teríamos nossa vacina. Parece que agora vai ter uma vacina, mas assim, já teríamos. Então, quer dizer, se nós ficamos um ano, pelo menos, estagnados, porque fechou a economia, porque estamos dependendo da gerência ou até da boa vontade de outros países para comerciar a vacina para nós, sem levar em conta política externa, de ficar falando besteira dos outros países ou ficar jogando para o lado ideológico. Mas, enfim, o quanto nós não investimos em educação, em pesquisa e ciência, e o quanto nós perdemos em um ano de estagnação política e econômica. Se tivesse investido 10 anos, de repente, a mais em ciência e educação e pesquisa, talvez tivéssemos a tecnologia, ou o know-how, ou o conhecimento, ou uma mão de obra capacitada para desenvolver uma vacina nacional e até estar lucrando, exportando vacina mundo afora. Então, onde seria a gerência e a visão? Total. Achei um ótimo comentário. Braghini, eu vi que você levantou a mão ali no chat, eu já vou devolver a palavra para você, para a gente amarrar e finalizar aqui, mas eu acho que a Cris Fairbanks quer falar, pelo menos com abrindo a câmera e fechando. Cris, você quer falar alguma coisa? Alguém mais quer se manifestar? Essa é a hora, senão a gente vai devolver para o Braghini fazer comentar aí a fala do Kelvin, a fala do Labruna, e aí a gente vai encerrar a mesa. Acho que pode falar, o Braghini, por favor. A Milena quer falar. Por favor, Milena, então peraí, Braghini. Levantou a mão aqui. Tá. Eu vejo assim, que fiquei pensando em várias coisas, né, quando você foi falando. E assim, é bem interessante pensar também, né, da universidade, do quanto às vezes ela é vista de maneira isolada da sociedade, sabe? E não está, né? A gente está dentro de uma sociedade capitalista, né? Então, se a gente for ver o perfil do pós-graduando, ele foi mudando ao longo dos anos, né? Hoje a gente tem muito esse perfil do pós-graduando trabalhador. E aí eu vejo também o quanto eu sou muito bandeira das políticas afirmativas justamente por isso, né? Porque ela traça um perfil mais heterogêneo da universidade. Então, assim, todas essas coisas que foram faladas me suscitaram várias coisas ao mesmo tempo, vários sentimentos. Eu acredito muito na coletividade, né? No quanto a nossa coletividade pode mudar muitas coisas que estão acontecendo, a gente sair mais dessa questão do individualismo, sabe? Então, e ir para o coletivo mesmo. Então, eu, por exemplo, eu vejo nas reuniões do meu programa, em momentos em que a gente pode fazer alguma coisa, não tem ninguém nas reuniões, sabe? Não tem ninguém nas reuniões, tem 1, 2, 3 pessoas. Então, isso é uma coisa que me frustra enquanto discente, por exemplo. Então, acho que a gente pode mesmo, claro que cada um tem as suas questões, mas eu acho que a gente pode ser mais coletivos se a gente quer mudar algumas coisas. Acho que isso é importante. Ótimo, Milena, muito bom, muito boa a fala. Voltamos nessa questão do coletivo, acho que isso aí está atravessando demais o debate. Alguém mais com a mão levantada? Me parece que o Sérgio levantou, o Gilberto, pode falar, Gilberto. Foi muito boa a apreciação do professor, né? E a gente já tinha muitas incertezas, né? E essas incertezas aumentaram, né, parece. Né? Então, nós temos que... os desafios são grandes, né? Estão nos apresentando e apresentaram outros, né? Além da desterritorialização, né, que vem acontecendo, e também todo esse processo do novo normal, né, entre aspas, né, que é distanciamento, toda essa coisa agregada, né,
O professor falou aí do Lacan e indiretamente do Michel Foucault, né? Na sua arqueologia do poder, né? Em que o poder ele se apresenta, né? Como algo que vai nos desafiar e nos fazermos, né? Só que eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que nós temos que superar tudo isso e sermos proativos e chegarmos ao nosso objetivo, particularmente cada um, né, com seu projeto, com sua... E dentro desse desafio de prazos, né, pouco recurso, mas tendo que trabalhar ou não, sei lá. Né? Então, assim, nós temos que superar tudo isso, eu acho. E realmente elevar o nível, né, da pós-graduação no Brasil, principalmente com relação à questão da inovação. O país só vai se inovar com isso, né? Não tem outra saída. Obrigada, Gilberto. Eu estava verificando aqui os grupos da PG para ver se alguém tinha alguma pergunta. Braghini, eu acho que a gente pode te devolver a fala. Peraí, deixa eu ver aqui. Gilberto, Milena, não mais nada. Acho que a gente pode te devolver a fala para você fazer uma fala final, amarrando esses pontos. Também não quero segurar mais ninguém aqui. E aí depois, em um segundo, eu encerro a mesa, novamente agradecendo demais, tá bom? É com você. Obrigado, Natécia. Bom, Kelvin, né, e Felipe, que falaram Isso, Kelvin. E aí, eu recordar o seguinte, eu tenho uma grande resistência em chamar de elite. Não? Ou eu chamo de pseudo-elite, ou eu não sei exatamente que significante dá a essa parcela do poder, não, que quer sempre nos deixar na grande massa, né, realmente fora do que acha que é feudo deles. Então, a pós-graduação também é uma coisa que achava que era feudo deles, né? E por isso aquilo que a menina falava, a política afirmativa ela é fundamental para dizer o seguinte: isso aqui não é um feudo, né? E esperar que eles vão abrir para vocês para entrar não vai acontecer. Então, assim, nós vamos abrir cota. Porque se esperar a universidade fazer seu movimento de participação, de deixar entrar, como diz a Milena, assim, é o retardo da sociedade, não vai deixar entrar. Então, assim, não. Faça o favor de botar aí dentro, depois a gente vai abrindo com isso. O que significa que a ideia mesmo, assim, que a política afirmativa possa durar no tempo necessário para tal. Né? Porque nesse país parece que vai ter que durar ainda durante muito tempo, porque até mudar a cultura escravagista, como vocês estão falando, deve ser mesmo. Né? Essa mesma pseudo-elite, e tem gente que pesquisa isso, gente, é o seguinte, né? Escravagista, eu fiquei, eu não vi a pesquisa inteira, eu apenas pedi para que me mandasse, ainda não recebi, de uma pessoa que fez a sua pesquisa, né, de doutorado com a grilagem de terra. E, gente, eu tenho na minha fantasia que a grilagem de terra nesse país está vinculado à história do grilo no papel, né, para poder dar cara de documento, né? Isso. Rapaz, mas o negócio é tão fundo que nós... Quando o Império resolveu que ia dar, né, poder vender as terras, ou seja, que alguém podia adquirir terras, vou dizer para vocês, os filhos dessa pseudo-elite que estudavam em Coimbra e conheciam tudo, registraram tudo lá. Então, o grilo começa muito mais atrás, gente. Essa pseudo-elite já adquiriu as terras porque sabia como fazer todo esse processo de documentação, ou fazer todo esse friamento de documentação lá
em Portugal. Estudando direito lá, já sabiam como fazer, e como aqui não. Então, vale a pena pensar um pouco isso. Outro fator, que é essa pseudo-elite também, e por isso que acho que reproduz agora, e não é por um acaso que o Bolsonaro seja representante disso, era muito comum, exatamente no tempo em que eu cresci, que foi durante a ditadura, que interessava a ditadura essa ignorância, que interessava justamente, não é à toa que a ditadura vai acabar com a universidade, a ditadura vai acabar com uma série de juventude promissora, de jovens promissores que pensavam, né, que muitos tiveram que fugir daqui, quando não, 21 anos de ditadura, e quantos mais para poder retornar. E quando você escuta um idiota, desculpa, né, gente, mas como dizendo que, assim, o general Vilas Boas diz assim, a Dilma nos traiu, vai lamber sabão, né? Como assim, a Dilma nos traiu com a Comissão da Verdade? Vai lamber sabão. Nem sequer traiu, foi uma condenação lá da Comissão de Direitos Humanos, da OEA, parece que foi só uma grande vontade política, isso aconteceu porque nós fomos condenados lá, entendeu? E expor. Então, para com isso. E outro fator que já me chamou a atenção, eu adquiri o livro que está aqui fechadinho ainda, mas eu não tive tempo de ler, mas ele é de 2019. Não, na realidade, ele é inicialmente 2015, originalmente. Francês, que está em francês, na realidade ele é professor em Quebec, que é Mediocracia quando os medíocres tomam o poder. Como essa discussão é longa há muito tempo. Então, por isso, Gilberto, assim, não, a gente não pode desistir. E digo para você, assim, viu, Rafael? Tudo bem, a gente tem todo o direito de reclamar, resmungar, chorar, entristecer, encher a cara, seja o que for. Mas aí recolhe, bom, agora vamos fazer o que com isso? Então, bora lá. Entendeu? Então, não tem com essa, não. Bora lá. Muito bom, Braghini, terminando aí com uma fala de esperança. Eu acho que essa mesa foi bem potente em muitos aspectos. A gente falou de diversos marcos teóricos, a gente realmente passou aí por diversas das dificuldades que a circulação como pós-graduando no mundo, como pesquisador, como professor, nos traz. Eu acho que a gente também teve falas aqui, todo mundo completamente marcadas do ponto de vista político e do ponto de vista social e do ponto de vista da defesa dos direitos humanos. E, claro, essa contribuição dos saberes psis, assim, tão presente na fala do Sérgio em tantos momentos, aí citando Lacan, explicando para a gente um pouco mais das angústias, um pouco mais dos nomes, enfim, né, o que é que agrava, o que é que não agrava. Então, considero aqui que a gente cumpriu com o nosso papel, com um assunto que não se encerra aqui, um assunto que tem que continuar sendo estudado. Então, acho que o Sérgio trouxe aí os dados de pesquisas que estão sendo exploradas nessa área. Inclusive, aqui eu deixo um recado, assim, que é uma super vontade nossa, enquanto APG, de mapear a comunidade PUC-iana da pós-graduação, só que a gente não tem esses dados, a gente vive pedindo esses dados para a Pró-Reitoria, que não nos fornece. Então, enquanto a gente não tiver o perfil, a gente também não consegue pensar em atividades, em estratégias mais focalizadas de ação. Mas a Luciane Jabbour, fazer novamente a lembrança da Luciane Jabbour, que é a nossa companheira aí, defendeu o doutorado. A Lu Jabbour já se dispôs, então, a fazer um grupo aí de mapeamento dos problemas de saúde psíquica que os pós-graduandos da PUC passariam. Só que a gente nem sabe quem são hoje, né? Para falar a verdade, a gente nem sabe quem é esse corpo que a gente está lidando, então não vai ter pesquisa por enquanto. Muito obrigada, achei uma fala potente, reitero isso em muitos níveis, uma fala acadêmica, uma fala politicamente marcada e uma fala que espero tenha resolvido algumas das nossas angústias ou nos dado instrumentais para seguir, que foi assim que você finalizou e assim que eu finalizo também. Sigamos. Obrigada, Sérgio, obrigada a todo mundo que veio, tá bom? A gente encerra mais aqui
uma mesa da PG. Semana que vem a gente tem outras 2 mesas, uma de Direito e Democracia e uma mais aquelas lives de entrada, uma como fazer artigos científicos, que eu adoro essas, as de metodologia, tá bom? A gente continua se vendo, continua formando essa rede, então, de trocas e de afetos e de pesquisa. Vai ter alguma programação, porque vai entrar em recesso, né? A gente vai manter, independentemente do calendário da PUC, a PG vai estar bombando semana que vem. A gente não adiou nada por enquanto. A biblioteca vai parar, né? Ah, não, sim, mas a gente não é institucional, assim, o nosso lugar é outro. Talvez a gente possa reavaliar se a gente achar que, por conta desse feriadão aí, se estendeu a fase vermelha, se a gente achar que não tem clima para fazer. Mas, a princípio, como os convidados já aderiram às datas e tem toda essa questão de agenda, as 2 palestras da semana que vem com o professor Campilongo e com uma professora do IHPS, Ana, se não me engano, estão mantidas, tá bom, gente? Sérgio, muito obrigada. É isso aí. Sigamos. Obrigada. É que resistência não tem férias na terça, então não pode, não tem feriado. É isso. A gente continua repetindo, fazendo nossas pesquisas, esses encontros aqui. A gente, apesar da pandemia, está aqui. É isso aí, posso gente. adiantar que terça-feira, a princípio, vai ter sim um encontro, porque o professor Celso Campeão vai dar aula segunda-feira. Então, bem possível que haja a palestra dele na terça. Lembrando Vamos que... resistir no feriadão. É isso aí, lembrando que estamos todos, né, nas respectivas casas, vamos usar o feriadão para continuar em casa, inclusive em casa fazendo lives acadêmicas, então é isso aí, quem puder fica em casa se cuidando. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, obrigada, Sérgio. Felipe, pode parar de gravar. Parabéns aí, pessoal. Agora vamos descansar.